2011 era publicado por FV Disco um dos mapas mais intrigantes do Minecraft. E o que fazia ele ser intrigante? Simplesmente o fato do rosto do Notch estar em uma montanha. Sim, era literalmente o rosto do Notch sendo caracterizado por blocos do Minecraft. Esse mapa ficou muito popular por ser um diferencial naquela época, onde vários youtubers faziam vídeos nesse mapa. Mas depois de um certo tempo, esse mapa simplesmente foi esquecido por todos. E por isso, hoje iremos falar sobre um dos meus mapas favoritos do Minecraft. Então, prepara sua pipoca, pega umas picaretas encantadas para minerar os diamantes, senta aí e me escuta. Antes de falarmos sobre o mapa, o ideal é que você conheça o homem em que ele foi inspirado, não é? Então vamos lá. Marcus Persson, ou Notch para os mais próximos, ele é um programador e designer sueco que criou um dos jogos mais vendidos da história, que você obviamente conhece, que é o Minecraft. Em 2009 era lançada a versão beta do Minecraft. Agora a versão oficial mesmo, que é a que você joga até hoje, foi lançada em 2011. E sim, esse jogo tem muito mais de 10 anos. Você tá ficando velho, hein? O mapa foi criado por FV Disco, que é um dos construtores bem conhecidos na comunidade de Minecraft, que fez o Templo do Notch para homenagear o próprio Notch. Na época em que esse mapa foi lançado, ele simplesmente foi um estouro e muitos youtubers fizeram vídeos sobre. Uma fake news foi espalhada também. Alguns youtubers diziam que na hora que você fosse criar o mundo e criasse nascer de zero, você iria nascer com o Templo do Notch. Tanto que muita gente caiu nessa ladainha aí e sim, eu fui um deles. Eu era uma criança burra, né? Podemos até comparar um pouco com as enganações envolvendo o Herobrine e o Aether, mas duraram um pouco, entende? No caso, o do Templo do Notch, o do Aether e do Herobrine incrivelmente ocorrem até hoje. Felizmente, esse negócio de Seed Zero foi desmentida e alguns youtubers explicaram que na verdade era uma Seed, então essa fake news diminuiu por um tempinho até que ela realmente caiu. O engraçado é que dá pra poder achar até hoje pessoas desmentindo essa fake news. Tem vídeos no YouTube até hoje sobre isso, caso você queira pesquisar. Baixando o mapa e entrando nele, você nasce com um ouro. Você anda até uma poça de água e joga o ouro lá, fazendo assim as paredes abrirem e você se deparar com o rosto do Notch. Depois de você chegar nessa plataforma e ficar diante do rosto do Notch, você pode ser punido ou ganhar recompensas do Notch, como ouros ou diamantes. Mas se você for punido, você cai da construção e morre no mini lago de lava que tem lá. Algo que deixou a popularidade desse mapa em alta foi o fato dessa construção, que é muito bem feita por sinal, poder chorar. Sim, essa construção gigantesca pode chorar. E não é sempre, claro que não. Mas em algumas ocasiões, e depois de algum tempo, o Notch começa a chorar. E nossa cara, isso é muito da hora. É uma coisa que eu acho que dá um contexto muito da hora pra esse mapa, entende? O tanto de detalhe que ele tem é muito da hora de se ver. Tô falando muito da hora, né? Perdão. Mas aqui é muito legal, tá ligado? O que melhora ainda mais é saber que naquela época a redstone não era tão usada assim. E posso estar enganada, mas eu acho que foi uma das maiores construções que usaram redstone naquela época. O que provavelmente foi que deu origem às construções elétricas no futuro do Minecraft. Esse mapa foi muito importante na história do Mine, mas infelizmente ele caiu no esquecimento. Infelizmente, depois de um tempo, esse mapa foi caindo no esquecimento, tanto que não tem mais vídeos que você tenha visto sido postado atualmente com esse mapa e falando sobre e tudo mais. O que convenhamos que era o esperado, porque embora lendas como Herobrine ou Aether, como eu disse anteriormente, eles não foram esquecidos porque possuem uma história por trás, assim como mitos também. Por exemplo, você conseguir fazer o totem do Herobrine ou o próprio portal, que todo mundo dizia que era no próprio Minecraft, assim como a Seed, que diziam que era do Templo do Notch. Só que dessa vez conseguiram fazer mods pra colocar tipo Herobrine ou o próprio Aether, que lá tem mods sobre isso há muito tempo atrás, e se eu não me engano o desenvolvedor do Aether foi até trabalhar na Mojang. Mas já o Templo do Notch não, o Templo do Notch não tem algo que seja interessante que dê pra fazer vídeos, entende? O que fizeram naquela época, que era o fato do Notch chorar, que diziam que nunca vá nessa construção, o Notch chorando às 3 horas da manhã, tá ligado? Tinha esse tipo de vídeo, só que hoje em dia não tem como fazer isso, porque primeiro não traz audiência
interesse e segundo que não é interessante. A única coisa que deu popularidade pro Templo do Norte foi justamente o rosto do Notch lá, entende? Ok que as funcionalidades com Redstone ficaram muito da hora, só que querendo ou não, isso iria morrer com o tempo. E infelizmente, com o passar do tempo, o Templo do Notch foi esquecido. E bem galera, é isso. Infelizmente esse mapa foi esquecido justamente por falta de falas. Felizmente ainda tem gente que comenta sobre o mapa, só que é no Reddit, e muito menos do que antes. Tanto que tem um cara atualizando o mapa antigo, e nossa, isso aqui tá lindo, mano, tá lindo demais. Também tem um cara que quis mudar os blocos e eu prefiro não comentar sobre isso, mas se você quiser e puder, eu aconselho a dar uma passada lá. Se quiser, tem como você buscar links de download pra mapa. Eu não vou colocar aqui no vídeo porque eu não baixei, porque eu não consegui, eu queria muito gravar pra vocês o mapa, só que eu tive que pegar vídeo da internet, porque eu gravo e edito no celular, entende? Então não tem como. Só que eu aconselho você a dar uma passada lá. Tanto que no Reddit, se você for pesquisar, tem até um cara que fez um templo do Jab, tá ligado? O Jab, que também tem a etiqueta Jab Underline, sabe, pra ver ele. Então, um dos, não desenvolvedores, mas ele ajuda muito no Mine até hoje, tá ligado? O Notch saiu, só que ele continua, assim como o cara disse que nada mais justo do que fazer um templo pra ele também, entende? Mas é isso, se quiser, dê uma passada no templo, porque é da hora. Principalmente esse novo que estão atualizando, tá com uma textura muito da hora. E é isso, passa lá, mano. Agradeço muito a você que assistiu até o final. E antes de você ir embora, queria dizer que você agora pode financiar esse canal. Oh meu Deus, não sei se vocês repararam, mas tinha um QR Code aí passando em algumas partes do vídeo, que é o LivePix, caso você queira ajudar a financiar esse canal. Lembrando que eu só vou gastar o dinheiro pra usar o CapCut Pro e mais algumas coisas, como comprar um microfone pra poder filtrar melhor minha voz, já que eu gravo num quarto e com o próprio microfone do celular, entende? Tanto que pega alguns sons de fundo que é muito difícil poder gravar por culpa disso. Só que eu tô tentando fazer meu máximo pra isso. Lembre, se você for mandar alguma coisa, comente pra poder aparecer num vídeo, entende? Comenta aqui embaixo também nos comentários uma sugestão de vídeo, como falar sobre filmes, séries ou músicas, como eu tô fazendo nesse canal inteiro, que é o assunto geral desse canal, entende? Documentários, filmes, séries e músicas, até jogos. Se quiser, eu posso fazer um roteiro da hora, entende? E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um grande beijo, um abraço. O meu nome é Azeite e eu te vejo mais tarde. Tchau.